Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Podemos dizer amém? Amém. Tomai o vosso assento. Queridos e diletos, irmãos, amados em Cristo Jesus, bendizemos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é o Senhor absoluto de nossas vidas. É Ele que triunfa todas as nossas batalhas. É Ele que estabelece fim ainda no começo. É Ele que sonda profundamente os nossos corações. É Ele quem decreta a vitória ainda antes do final dela. É o Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. É o Deus que nos sonda por dentro, que conhece a intenção do nosso coração. É Ele quem sabe o anseio das nossas almas. É Ele quem faz com que a alegria transborde em nosso coração. E o Deus da palavra é o mesmo que falou com o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Ezequiel profetizou em um período de exílio. Os profetas se dividem em dois grupos: profetas maiores e profetas menores. Os profetas se dividem dentro do assunto exílio em três partes: profetas pré-exílicos, profetas exílicos e profetas pós-exílicos. O profeta Ezequiel, ele viveu no meio do exílio da Babilônia. Ele vive, na verdade, no meio de uma comunidade junto ao rio Quebar. Na verdade, a Babilônia saqueia Jerusalém, tirando os valores que ali haviam. Ezequiel, na verdade, estava ali no meio da comunidade, servindo ao Senhor. E no meio desta missão, os céus se abrem para Ezequiel. E ele começa agora a ter uma série de visões. Deus abre as comportas da eternidade. Primeiro, no capítulo 1, vimos a chamada, contemplamos a chamada do profeta Ezequiel. A maneira em que Deus, na verdade, trata com o seu profeta. No capítulo de número 2, contemplamos Deus tratando com ele, de natureza que Deus vai falar com Ezequiel: levanta-te e põe-te em pé, e eu falarei contigo. Deus manda o seu profeta levantar-se no meio de uma comunidade que estava exilada, uma comunidade que já não adorava a Deus, uma comunidade que não se via ao Senhor dentro da sua origem. O povo tinha se calado, e vamos conferir isso no momento em que os caldeus, eles pedem ao povo de Israel que cantasse um hino, que louvasse a Deus com hino. E eles disseram assim: canta-nos o hino daqueles que vocês cantavam lá em Sião. Aleluia! Veja que o mundo estava solicitando ouvir da boca do povo de Israel um cântico. E eles disseram: como podemos louvar ao nosso Deus em terra estranha? A história vai dizer que eles penduraram a harpa no salgueiro, deixaram de adorar a Deus, porque o povo de Israel
ele é um povo festivo, é um povo que gosta de festa, é um povo que gosta de templo e é um povo que gosta da glória de Deus. Quando eles foram exilados na Babilônia, eles perderam o templo, eles perderam a festa que fazia diante das ruas de Jerusalém. Ezequiel vai falar sobre isso, e também Jeremias. No livro de Lamentações, Jeremias vai dizer assim: não vos comove isso, todos vós que estáis passando pela cidade e verem as ruas vazias, ruas quedantes. Haviam cortejos de adoração ao nosso Deus. Veja que a história vai relatar que nas ruas de Jerusalém havia festa de adoração ao nome do Senhor, e as pessoas que iam até Jerusalém não iam pela comida típica de Jerusalém, não iam pelos cortejos humanistas de Jerusalém, mas iam porque o povo de Israel adorava a Deus em espírito e em verdade. A história vai dizer, na verdade, que eles andavam na rua cantando louvores ao Senhor. O salmista vai dizer assim: porque eu ia com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a multidão que festejava. Veja que o povo ficava olhando para o povo de Israel, que louvava a Deus pelas ruas. Vamos conferir também isso quando o livro de Salmos vai falar sobre os cânticos dos degraus, porque o povo chegava, os cantores, os levitas, aqueles que adoravam a Deus, iam diante do templo, e quando chegava em frente ao templo, tinha os degraus que conduzia ao santuário. Eles subiam no degrau e louvavam a Deus, subiam no segundo degrau e cantavam outro hino a Deus, subia outro degrau e louvavam mais uma vez a Deus. Então a festa de Jerusalém era uma festa de adoração ao nosso Deus. E agora Jeremias lamenta porque não há mais festa. Ezequiel está preso agora no meio dos exilados. E agora no capítulo de número 10 do livro de Ezequiel, Ezequiel vai contemplar um carro de Deus. E no seu carro havia 4 animais, e cada animal tinha 4 faces. E a Bíblia diz que andando ele, andava eu, e parando ele, parava eu. Ele não se virava para mudar de direção. Ezequiel contempla a glória de Deus em cima do carro dos querubins. Ezequiel contempla a gloriosidade de Deus em cima do carro dos querubins. A presença de Deus era notória. Imagine, irmãos queridos, um templo onde a presença de Deus descia no Santíssimo, de natureza que todos que estavam ali eram contagiados pela presença de Deus. Mas após a visão do capítulo de número 10, Ezequiel vê na verdade uma voz que diz assim: ao homem vestido de branco, enche as tuas mãos de brasas e espalha sobre a cidade. E aquele homem na verdade pega as brasas que estavam debaixo do altar de Deus e começa a espalhar sobre a cidade. Alguns pregadores pegam esse texto, este verso, como se fosse uma espécie de avivamento, como que essas brasas revelassem um grande avivamento. Mas a bem da verdade que as brasas neste contexto revela que o juízo de Deus estava chegando sobre a nação. Pois o capítulo vai falar também sobre a glória que estava sobre o Santíssimo. Ezequiel vê a glória de Deus no Santíssimo lugar, e de repente a glória de Deus sai do Santíssimo e vai para o Santo. Depois a glória sai do Santo e vai para em cima do carro dos querubins.
Depois sai de cima do carro dos querubins e vai até a porta oriental do templo. Depois sai da porta oriental do templo e vai até o Monte das Oliveiras. E depois não se vê mais a glória de Deus. A glória saiu da casa. A glória já não habitava mais no templo de Jerusalém. E aí veio o cativeiro, veio as provas, veio a ausência da adoração, veio a ausência da presença de Deus. Vejam vocês, que Israel era um povo que gostava de adorar a Deus. Irmão, tire a adoração de quem gosta de adorar, é como se tivesse tirado a vida desta pessoa. Quem gosta de adorar, adora em qualquer circunstância. Vimos aqui o testemunho do diácono, dizendo aquilo que aconteceu com o seu filho, e sabe como foi que a família venceu uma igreja de joelho, venceu com eles de joelho. Eles foram cantando, eles foram adorando, e quando nós adoramos, sabe o que acontece? Nós trazemos a glória de volta, nós trazemos a glória de volta, nós trazemos a presença de volta. E sabe por que muitas das vezes a glória de Deus sai do templo para buscarmos mais? Sabe por que a presença muitas vezes sai da casa, da nossa casa? Já viu que tem momento em nossa casa que parece que estamos passando por um vale, passando pela provação? É como se Deus estivesse dizendo: é hora de adorar mais, é hora de louvar mais, é hora de bendizer mais, é hora de agradecer mais, é hora de louvar mais. Deixa eu dizer uma coisa: se você veio aqui nesta noite e ainda não adorou a Deus, é hora de adorar ao Senhor, porque a glória está em cima do monte. Quem quer buscar a glória de volta nessa noite? Queridos, se quer matar a nação de Israel, tire o templo, tire a festa e tire a presença de Deus, que é a glória. Imagine se Deus não estivesse aqui esta noite. O que estamos fazendo aqui? Imagine se a presença de Deus saísse deste lugar de adoração. Imagine se todos os cânticos desta noite não tivessem o objetivo de adorar a Deus. Imagine o que estaríamos aqui fazendo. Nada. Estaríamos perdendo tempo, estaríamos sentados em um lugar filantrópico, mas este é muito mais do que um lugar de filantropia. Esse é um santuário estabelecido entre o céu e a terra. Deixa eu falar uma coisa: eu estava orando ao Senhor aqui, enquanto o pastor orava a Deus, eu me perguntava a Deus o porquê eu estou aqui. A minha família sabe que eu não sou de aceitar muito convite. Eu sirvo ao Senhor com muita humildade, mas estou ali trabalhando um trabalho que o pastor Carlos já fez parte, já esteve ali adorando a Deus no trabalho. Todos nós conhecemos a vida, a história dele, e ele sabe a história do nosso ministério. E eu tenho uma vida de atividade. Senhor, eu vim aqui porque o Senhor falou que na verdade existe aqui uma porta entre os céus e a terra. E essa porta foi erguida e estabelecida, eu estou dizendo como um profeta de Deus. O Senhor abriu uma porta aqui e ela está aberta entre os céus e a terra. Há muitas pessoas que ainda não receberam o seu milagre porque não entenderam ainda que esse não é um lugar simples. Este é um lugar em que Deus abriu uma porta para estabelecer o seu trono no meio de um mundo tenebroso, de pecado e escuridão. Existe um jato de luz saindo da porta do céu em direção a esse lugar.
O Senhor manda dizer que essa noite Ele tem enviado para esse lugar um anjo, e em sua mão eu vejo uma espada, e essa espada tem algo escrito que eu não posso entender. É um idioma que eu não conheço, é um idioma que eu não sei, mas essa espada brilha. Parte dessa espada ficou como se fosse de prata reluzente, e parte é tomada pelo ouro. Glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor está me dizendo que este anjo desce para batalhar pelos seus, para batalhar por sua igreja. Portas se abrirão a partir desta festividade. Algo glorioso estará acontecendo neste lugar. Eu vejo alguém entrando por essa porta, e alguém que todo mundo conhece na cidade. É menor que infância. Eu vejo essa pessoa chorando em desespero. Deus irá efetuar um grande milagre neste lugar. E eu ouço a palavra livramento. Febeque ou vaga séria, ele vai a sério. O Senhor está dizendo: eu quero levantar profetas nesse lugar. Quem quer ser levantado por Deus? Deus começa a escancarar. Porque se tem cenário para Deus gostar de agir, é um cenário caótico. Se é o momento que Deus gosta de agir, querida, é no momento mesmo estando em jeito. É quando a medicina compra areia, quando a medicina dá má notícia, quando o médico diz não. Chegaram lá o pai e a mãe e disseram: olha, faz o bolo. O fim para o homem é o início para Deus. O problema é a lente que nós estamos vendo o nosso milagre. Estamos vendo pela nossa lente. Deus está mandando, na verdade, vocês mudarem a oração, porque a cidade não é pequena. A cidade era pequena antes da porta que foi aberta aqui. Depois que a porta foi aberta aqui, Deus estabeleceu uma escada. A cidade não está sozinha, a cidade tem um exército. Aleluia! E você faz parte desse exército. Abrir a porta, Satanás morava e dizia o que tinha de ser feito nesse lugar. Mas quando ele, Deus, abriu essa porta, a escada que Deus, na verdade, estabeleceu entre o céu e a terra, é caminho para o anjo subir e descer em direção a esse lugar. E o Senhor está dizendo assim: creia que esse lugar será tomado pela minha glória, pela minha presença. Vamos adorar pelo minuto, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Você pode falar em línguas estranhas. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, receba a presença de Deus hoje. Receba a presença de Deus hoje. Adore a Deus em novas línguas. Adore a Deus em novas línguas. Adore a Deus em novas línguas agora. Aleluia. Solte. Aleluia. Aleluia.
Deus chama Ezequiel. Obrigado, Deus. Ezequiel vai fazer uma narrativa na tentativa de descrever o evento. Aleluia. Quem imagina os senhores obreiros? Eu imagino como servo, como amante da palavra de Deus, as preciosidades que existem no livro, a nossa mente finita para entender os mistérios de Deus. Eu comecei a ler a palavra de Deus, eu tinha uns 15 anos de idade. Eu lia cerca de 12 horas de Bíblia por dia. No primeiro seminário teológico eu entrei, deveria ter uns 16 a 17 anos de idade. E Deus me fez amar o Apocalipse. Escatologia é a matéria que eu mais amo, porque eu creio veementemente no céu. E no momento que eu estou passando por prova ardente, eu confesso e digo para Deus: eu creio em Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio no céu, eu creio no arrebatamento, eu creio no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Mas eu penso que tudo que está escrito foi a tentativa de descrever, porque não há como descrever Deus, senhores. Deus é incomensurável. Deus é muito mais do que a teologia pode falar. Aleluia. Na tentativa de descrever Deus, o homem falhou. A filosofia se prostra diante dos mistérios e a gloriosidade de Deus. Filosofia é amor ao saber. O que me fez amar a filosofia foi quando eu entrei no mestrado. Tive que estudar filosofia, mas ela se prostra diante da gloriosidade de Deus. O que um filósofo em sua inteireza não pode sentir, o Senhor sente na sua simplicidade. O que a filosofia em Platão, em Aristóteles, em Confúcio não pode descrever, o coração desse homem explica. O meu coração explica da maneira que você adora a Deus. E tem irmão que é tão simples na sua simplicidade, que você percebe que não existe retórica, não existe dicção, mas existe alegria explodindo da alma, do Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. E Ezequiel, na verdade, ele vai tentar descrever, e ele descreve de que forma? E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tem gente que quer ser usado e ser levado para lugar de destaque, mas profeta é levado, pastor, para vale. O senhor poderia estar lá em Resende. Tem lugar para o senhor no nosso ministério. Tem lugar para o senhor lá nas igrejas que eu pastoreio. Mas Deus te trouxe para o vale. Olhe para esse homem, por favor. Brigue por causa dele. Seja um Pedro, puxa a espada a favor dele. Porque Deus arrancou esse homem de uma terra e trouxe para este vale. E ele trouxe como um profeta.
Ele trouxe para profetizar. Você não é osso seco, não. Eu não estou pregando sobre você como osso, mas sobre a tua história existe um vale que depende da profecia deste homem. A tua casa será levantada, mas através da voz desse homem. A tua vida será levantada, mas através da voz desse homem. E Deus manda te dizer: poderão reviver esses ossos, Ezequiel. Deus manda falar com a igreja aqui nesta noite. Tem coisa na sua vida que é impossível, mas Deus trouxe Ezequiel para profetizar. Deus trouxe Ezequiel para profetizar. E Deus te manda profetizar sobre duas coisas essa noite. Primeiro, profetiza sobre o vale, sobre a cidade, sobre as famílias que estão sendo destruídas. Profetiza sobre uma geração que não entende Deus. Profetiza sobre os encarcerados. Profetiza sobre os cegos espiritualmente. Profetiza sobre aqueles que estão deitados sobre este vale, sobre esta cidade. Profetiza, ó Ezequiel. Mas dois, Deus está dizendo: profetiza sobre o Espírito. Porque Deus fará levantar um exército poderoso ao teu lado. Deus te dará pessoas tal qual Davi, que vá até Belém no meio da guerra e que te traga água de Belém para você beber. Deus vai levantar homens. Olha para mim, moço, fica de pé. Tenha fidelidade com Deus. Tem coisa que você não entende ainda, mas Deus te fará entender. Não largue a espada. Não largue a espada. Seja leal com Deus. Porque Deus quer te levantar como um valente para lutar ao lado desse homem, para proteger esse homem. E no momento dele sentir sede, deixa eu te explicar. Isso aconteceu com Davi no meio da guerra. Davi sentiu vontade de beber água do poço que estava cercado por inimigo. Levantou o valente e disse: eu vou buscar água. Diga para o teu pastor: eu vou buscar água para você. Eu vou buscar água para você. Quem aqui pode buscar água em Belém para o pastor? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então profetiza, ó Ezequiel. E aí Deus pergunta: você não está meu lado? Deus pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Deus mudou a minha mensagem. Eu ia pregar sobre os 3 lugares da provisão e os 3 tipos de provisão em Elias. Eu estudei sobre o tema. Dobrei o joelho enquanto ele orava. Eu perguntei ao Senhor, ele disse assim: vai a terra, Ezequiel. E ele muda a minha mensagem. E o Senhor vai dizer para Ezequiel: poderão reviver esses ossos. E o Senhor disse: foi então profetiza, ó Ezequiel. E Ezequiel vai dizer: e profetizei como me deu ordem. E no momento que profetizei, os ossos, repita comigo, se juntaram, cada osso a seu osso. Dentro de uma questão matemática, é algo assim que eu não consigo entender. Vocês imaginem um vale com os ossos misturados. Que quebra-cabeça para esse vale. Tem hora que Deus coloca a gente em quebra-cabeça. Ele se vira, Carlos. Se vira. Dá teu jeito. Senhor, mas como é que arruma isso? Não, só profetiza. Quem arruma sou eu. Ezequiel profetiza e quem arruma o osso. Então profetizei
tem dado ordem, os ossos se juntaram aos seus ossos. A primeira coisa que vai acontecer nessa cidade: primeiro o pastor vai profetizar. Diga comigo assim: eu vou crer. Eu vou crer. Porque se você não crer na profecia de Ezequiel, você está perdendo tempo. A primeira coisa, haverá uma profecia. 2, a segunda coisa, haverá um ajuntamento. Diga comigo, ajuntamento. Ajuntamento. Diga assim: terceira coisa, vai crescer. Vai crescer. Então vamos aplicar. Mensagem sem aplicação não tem sentido para a igreja. Primeiro haverá oração e profecia. 2, depois haverá a união dos ossos. Quem está entendendo diz amém? É hora de falarmos uma língua só. É hora de falarmos uma língua só. Se veio uma utopia em Sanbalaq tentando, na verdade, falar uma segunda língua, o povo de Deus vai dizer: nosso idioma é celestiano, é celestial. Estamos aqui para profetizar com o nosso pastor. Ele diz: Jesus vai curar, você grita daí, Jesus vai. Jesus vai batizar, você grita daí, Jesus vai batizar. O pastor vai dizer: Deus vai abençoar, você levanta a mão de Deus vai abençoar. Isso é união dos ossos, meu querido. Quer vitória em casa? É hora de unir os nossos ossos. Quer vitória na sua vida financeira? É hora de unir os nossos ossos. Quer vitória conjugal? É hora de unir os nossos ossos. Quando os ossos se juntarem, cada osso a seu osso, primeiro Deus vai dar crescimento. Meu Deus, aleluia. Deus vai dar crescimento. O templo não vai caber, a tua casa não vai caber, a tua dispensa não vai caber. Haverá graça, haverá unção, haverá vitória. O casamento vai ser restaurado, o filho vai ser salvo, o marido vai se converter, a esposa vai aceitar Jesus. Haverá um alarido da cidade, vão perguntar: o que está acontecendo? Que ribuliço é esse? Que está acontecendo? Que barulho é esse? É os ossos se juntando, é a igreja se reunindo, é o povo de Deus. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar e adorando. Deixa eu falar uma coisa para vocês como pastor. Deixa eu falar uma coisa como pastor. Senhores obreiros, vocês amanhã poderão estar aqui numa responsabilidade assim como ele, em um trabalho, em uma congregação e até mesmo numa regional. Vocês terão ao lado de vocês obreiros tão leais quanto vocês foram como pastor. Se foi pedra no sapato, Deus vai colocar uma pedrinha no teu também. Aí você vai ver o que é bom para tosse, entendeu? Meu amado, eu vou falar uma coisa para você. O meu maior desejo era estar ao lado de um homem de Deus, sombreado pelo homem de Deus, dando glória a Deus, dizendo: se o Senhor pode mandar que eu vou, pode ter missão, tem evangelismo, tem o que para fazer, porque o meu desejo, na verdade, é um dia habitar no céu. Só que Deus me fez pastor. Com 21 anos de idade, eu fui a pastor. Eu tenho 47 anos, 48 anos de idade. Uma estrada. Quantas vidas foram salvas, libertas. Quantos batismos com o Espírito Santo. Quantas libertações e curas divinas. Mas Deus sempre colocou homens leais ao meu lado. Porque eu sempre fui leal. Eu sempre fui fiel. Ei, eu sou um Pedro na vida, não sou um Paulo, eu sou um Pedro. Se brigar com Jesus, eu puxo a espada. Meu irmão, se tocar em Jesus, eu puxo a espada. Eu vi na reunião do obreiro, senhores obreiros, a reunião geral.
E meu pastor estava encurralado pelo grupo, sabe? Eu estou contando testemunho aqui para vocês. Ah, meu irmão, meu pastor tem 73 anos de idade, meu presidente geral, e os caras encurralando, ninguém levantava, eu levantei o dedo, entendeu? Entendeu? Levantei o dedo. E se alguém tocar nesse senhor daí, eu quebro na pancada. Se vocês nunca viram o nordestino doido, está vendo agora na frente. Estou com ele, eu pego. Pastor, o senhor é brinquedo? Não toca no meu pastor. Não toca. Ele é o Ezequiel sobre a minha vida. Podemos aplaudir a Deus pela vida do nosso Ezequiel. E Deus levantou aqui e glorificamos ao Deus do céu pelo minuto. Diga primeiro, a primeira coisa que vai acontecer depois da junção, diga assim, vai ter carne, vai crescer. Irmão, mas Deus está me dando um mistério sobre o crescimento, não é só para a igreja, é para a tua vida. Entendeu? O crescimento aqui está dentro do tema da provisão. A provisão de Deus depende da união. Ontem eu prefaciei a mensagem. A gente, desculpa, mas todo pregador estuda o ambiente primeiro. E na verdade nem deu tempo, né? Não treinou a mensagem, aquela coisa. Mas hoje estou mais tranquilo, mais em casa. Eu acho que até sou daqui, lembra daqui. Eu sou pastor, mas aqui eu estou debaixo da autoridade do pastor Carlos. Eu só tenho plena atenção obreiro de alguém que tem 27 anos de pastorado. 2 bacharelados em teologia, convalidado pelo MEC, professor de história, mestrado em ciência da religião. Eu não sou nada. Isso aqui não vale nada, gente, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui não é ilusão. Não sou nada. Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse microfone aqui está na minha mão porque alguém passou autoridade para mim. Eu estou debaixo da autoridade dele. Eu não canto, mas se ele mandar eu cantar, eu vou cantar. Oh, aleluia. Primeira coisa que vai acontecer quando eu cantar aqui é que a igreja vai sufocar minha voz com dó de mim. Mas eu vou cantar. Isso é seguir a Deus. E tem gente seguindo a Deus sem seguir, no caso, a autoridade. Meu Deus. Não haverá crescimento na tua casa. Não haverá prosperidade na sua casa se os ossos não se juntarem. Mas quando se juntarem, haverá crescimento em minha casa. Eu serei promovido no meu trabalho. A minha empresa vai melhorar. A minha casa vai prosperar. A minha conta bancária será abençoada. A minha vida espiritual será, porque o crescimento é geral. A igreja diz amém. Então haverá crescimento. Diga: Deus, eu aceito. Mas eu quero estar em união. A minha casa, eu assumi uma igreja, pastor. E lá é a maior igreja de Angra de vocês. Vocês forem em Angra, no caso na margem da Rio Santos, vai ter uma igreja nossa que é a igreja da Rio Santos. Irmão, que guerra foi aquela que eu travei. Só que Deus está na voz do profeta. E por mais que eu tentasse fazer as coisas, eu parece que não conseguia. E eu disse aos irmãos: coloquem na porta da sua casa uma placa: aqui não se fala da vida do irmão.
Quando você abre a sua casa para que alguém fale mal de outro irmão, aquela pessoa que falou mal deixou uma maldição na tua casa. Já viu que tem gente que vai na nossa casa e a gente não sente alegria quando ele sai? Porque ele não levou bênção. Quando eu cheguei, o pastor me convidou para orar. Faça isso. Ele disse: pastor, vamos orar pela sua chegada. Quando alguém chegar na sua casa e dizer: olha, moçada, a irmã fulana, vamos orar o Senhor primeiro? Vamos chamar Jesus para essa conversa? Porque eu quero que a minha casa prospere. Eu quero que a minha casa tenha alegria. Quem concorda diz amém. Agora você vai espantar com essa última parte. Que a minha esposa e a minha família está ali como testemunha. A minha família. Quando eu vi que não dava jeito, eu disse: no lar que tiver fugido haverá manifestação de demônio. Meu irmão, o que teve de crente que começou a manifestar. O primeiro ou a primeira fazia parte da nossa cantina. Era uma menina não evangélica e a mãe, na verdade, gostava do Aue e ficava comentando assunto. Prenda atenção, porque eu não marquei para pregar isso. E aí ficava ouvindo toda a conversa da igreja. Foi a primeira a manifestar. A mãe chamou quase, deixa para lá, para orar, e nada resolvia. Aí me chamou. Quando eu cheguei, ela estava travada em cima da cama. Cuidado, irmão. Aqui é um lugar sagrado. Se vocês pudessem ver o que eu vi essa noite, que Deus vai fazer, não é o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer nesse lugar. Você serviria a Deus em fidelidade. Você se sentiria como tripulante neste barco. Não, eu não estou aqui na verdade visitando, não. Eu faço parte dessa embarcação. Não fala da embarcação que eu estou, não. Porque o capitão dessa embarcação é Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, a vitória da igreja. Cheguei na casa da menina, estava travada em cima da cama. As mãos assim, travou que ela não abriu mão. Eu toquei nela nesse pode levantar, menina. Eu não vou orar por você, não. Levanta. Ela levantou. Virei para a mãe e disse: entendeu a profecia da igreja? Cuidado com o que você fala, porque na igreja existe um Ezequiel que Deus deu autoridade para profetizar. É contra a Bíblia. Prova você que não. A Bíblia diz a verdade que devemos tratar a nossa liderança com amor, porque a liderança é o pastor que intercede pelas nossas almas, para que ele não vá diante do Senhor com o coração amargurado. Aí eu te pergunto: você tem alegrado o coração ou entristecido o profeta? Diga assim: Deus vai dar crescimento. Deus vai dar crescimento. Segundo, diga assim: Deus vai dar nevo. Deus vai dar nevo. Sabe o que é nevo? O nevo é o que sustenta a igreja. Deus vai dar estabilidade. O que Deus está dizendo com isso? Vai entrar a pessoa e vai ficar na igreja, não vai sair. Porque Deus é a sustentação. Porque a pessoa que entra e sai, Deus vai dar nevo. Ele vai dar sustentação, substância à igreja. Terceiro, Deus vai dar pele e cobriu de pele. Pele é proteção. Deus vai proteger o seu povo. E aí quando Ezequiel olha, ele vê um exército deitado. Diga assim: tem um exército para ser levantado. Diga: eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer parte desse exército. Meu Deus do céu. Deus manda me fazer algo muito forte aqui esta noite. Depois iremos concluir a mensagem.
Mas Deus manda convocar aqueles que querem fazer parte desse exército. Vem aqui na frente. Não é para eu orar. Vocês irão fazer parte de uma ministração aqui esta noite. Quem quer fazer parte desse exército? Irmãos, ouça. Eu não estou chamando para orar com vocês. Eu estou chamando pessoas que farão parte de um exército nessa igreja. Que vestirá a camisa da igreja. Mas que estará pronto a liberar coisas do mundo espiritual. Ela, o mundo que fala. Aí o Senhor vai dizer para Ezequiel o seguinte: após ele profetizar sobre o vale, aí Deus vai dizer: Ezequiel, profetiza sobre o Espírito para que venha. E Ezequiel vai dizer o seguinte: eu profetizei, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre o Sinai. Quem quer ter um ministério renovado por Deus? Quem quer ter uma vida renovada por Deus? O que eu vou ministrar sobre a cidade neste momento. Vocês irão fazer parte desta ministração. Amém. E vocês serão Ezequiéis, que irão, na verdade, fazer parte deste momento. Mas haverá um rompimento a partir desta data. Se prepare, porque você vai começar a orar por enfermo a partir de hoje. Se prepare, porque você irá ministrar sobre pessoas possessas e elas serão libertas em nome de Jesus. Porque você faz parte de um exército que está sendo erguido aqui esta noite. Você faz parte, na verdade, de um exército que Deus está levantando esta noite. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Quando Davi estava na caverna de Adulão, Deus disse a Davi: Davi, eu vou levantar um exército ao teu lado. De repente vieram homens de todas as partes de Jerusalém a juntar-se a Davi. E aí Davi vai perguntar: vem cá, Davi, pega o microfone. Você vai dizer sua nome. Você é guerreiro, meu filho? Você já matou alguém? Não. Você tem experiência com espada? Não. Eu vou perguntar o que você é e você vai dizer: eu sou um devedor. Você é o que, meu filho? Eu sou um devedor. Disse Deus: que exército é esse? Só vinha fugitivo, pessoa que dava trabalho, pessoa, na verdade, que a sociedade tinha rejeitado. E Deus está dizendo assim: eu vou te dar um exército. Deus colocou muitos doentes ao teu lado. Só que Ele te prometeu um exército. E aí Davi vai perguntar a Deus: como é que eu vou pegar perto de pessoas que nunca pegaram espada? Aí Deus vai dizer assim: canta, Davi, toca a harpa, porque quando tu adoras, Aleluia! eu levanto homens ao teu lado, leais. Aleluia! Para Davi. E a Bíblia diz que Davi foi tocando a sua harpa, e Deus levanta